Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! L'habitación estaba llena de un silencio extraño, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones. La tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. Él estaba frente a mí, tan cerca que podia sentir el calor de su piel. Su mirada intensa me atravessava, como se quisiera desentranar cada secreto que guardaba. Mi vestido rojo, ajustado em la cintura Y caindo suavemente hasta mis tobillos, se movia ligeiramente com cada um de mis nerviosos suspiros. Me sentia atrapada, pero não queria escapar. Sus dedos, largos y delicados, se deslizaram sobre la mesa de madeira, hasta detener-se justo ao borde, como se dudara em cruzar essa invisível barreira. Todo mi cuerpo estava em alerta. Mis sandálias de tacón, de tiras finas que marcavam mis tobillos, descansavam sobre o suelo frio, pero apenas lo notava. O aire estava cargado de uma tensão que parecia tangível. Não sabia como habíamos legado a este ponto. Cada paso hacia él havia sido um acto de desafio hacia lo que creía correcto, Y a hora, estava justo ao borde de lo proibido. Todo comenzó de maneira inocente. Mi nombre es Sofia, hace pouco había empezado a trabalhar em uma galeria de arte em Oporto, lugar que sempre me havia fascinado por sua beleza y mistério. Después de anos de vivir em pequeno pueblo em el Algarve, finalmente havia dado el salto hacia la ciudad. Mi vida estava llena de rotinas predecibles, pero em Oporto sentia que todo era possível. La galeria pertenecia a Miguel, homem de uns 40 anos, conhecido por seu talento y sua capacidade de capturar emoções humanas em seus quadros. Sua esposa, Beatriz, era a encargada de organizar eventos y exposições. Juntos pareciam la pareja perfecta, exitosos, elegantes y encantadores. Quando me contrataram, me senti fuera de lugar. Mis vestidos sencillos y mi atitude reservada contrastavam com o ambiente sofisticado de la galeria. Sin embargo, Miguel y Beatriz me hicieron sentir bem-vinda desde o primeiro dia. Beatriz, em particular, era amable y sempre encontrava tempo para perguntar-me como estava. Miguel, em cambio, era mais reservado, pero sua mirada sempre parecia buscar algo mais profundo. Uma tarde, mientras organizava alguns documentos em la galeria, Miguel entrou em la oficina. Estava despeinado, como se hubiera estado trabalhando horas em seu estúdio. ¿Te gusta trabalhar aqui, Sofia? Me perguntou com uma sonrisa que era a la vez cálida y desafiante. Assenti, tratando de não parecer demasiado nerviosa. Sí, é esse lugar fascinante. Aunque a veces siento que no encajo del todo. Miguel se rió suavemente. Todos nos sentimos así ao princípio. Pero tu tienes algo especial, Sofia. Algo que não se pode encenar. Não supe como responder. Sua presença era magnética, y cada palavra que descia parecia ter um doble sentido. Me quedé quieta, sentindo como o ambiente a mi alrededor se volvia mais denso. Antes de ir-se, deixou sua mano descansar por um instante em mi ombro. Foi um gesto breve, pero suficiente para que mi corazón comenzara a latir mais rápido. Com o paso de las semanas, também empecé a notar coisas sobre Beatriz. Era impecável em todo lo que hacía, pero havia uma melancolia em sua mirada que não podia ignorar. Una noche, mientras recogíamos después de um evento, me invitou a tomar uma copa em la sala principal de la galeria. Miguel y o levamos muitos anos juntos comenzó, sua voz tranquila pero cargada de significado. El tiempo cambia las cosas, sabes? A veces, lo que parecia eterno se vuelve frágil. Não sabia como responder, así que simplesmente assenti, sentindo que estava compartilhando algo importante,
pero não compreendia deu todo o que. Dias después, Miguel me pediu que lo ayudara em seu estúdio. Queria que organizar alguns materiais mientras eu trabalhava em novo projeto. O ambiente em o estúdio era diferente ao de la galeria, mais íntimo, mais personal. Sus quadros, alguns inacabados, mostravam emoções crudas, quase dolorosas. Mientras trabalhava, senti sua mirada fija em mi ponto. Alguma vez te han pintado, Sofia? Perguntou de repente. Neguei com a cabeça, sem entender a dó de queria alegar. Tienes uma presencia que seria desafio capturar em lienzo, continuou. Há algo em ti, uma intensidade que no todos possuem. No supe que decir. Sua voz era hipnótica, por momento me olvidei de todo lo demais. Senti que o suelo bajo mis pies se desvanecia, não sabia se queria detenerlo. O estúdio de Miguel se convirtió em lugar habitual para mim. Lo visitava quase a diário, organizando pinceles, lienzos y pigmentos mientras eu trabalhava em sua arte. Aunque hablávamos pouco, o silencio entre nós outros era eloquente, cargado de algo que ninguno se atrevia a nombrar. Uma tarde, mientras colocava lienzo em su cabalete, Miguel se detuvo detrás de mim. Senti sua cercania antes de vê-lo. Su voz sonó baja firme, Sofia, alguma vez te has perguntado por que ciertas personas aparecem em nuestra vida em momentos inesperados? No respondi, pero mi respiração se volvió mais lenta. Miguel deu passo atrás, como se arrepentiera de lo dicho. Sin embargo, su pergunta quedó grabada em mi mente. Alguns dias depois, Beatriz me convidou para jantar em sua casa. Foi convite informal, mas eu não podia recusar. Ao chegar, ela me recebeu com sorriso amável, vestindo elegante vestido de seda azul que refletia sua natural elegância. A casa era uma combinação de luxo discreto e calor artístico, quadros em todas as paredes, estantes cheias de livros e uma luz suave que criavam ambiente acolhedor. Miguel chegou atrasado, como sempre, desculpando-se com sorriso que parecia ser dirigido apenas a mim. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Beatriz falou sobre seus planos para uma nova exposição, enquanto Miguel compartilhou anedotas sobre sua carreira artística. Mas havia algo mais. Seus olhares cruzados formavam uma linguagem que eu não compreendia totalmente, mas sentia que giravam em torno de mim. Quando a sobremesa chegou, Beatriz colocou sua taça de vinho sobre a mesa e me olhou diretamente. Sofia, temos pensado em algo. Gostaríamos que você fizesse parte de projeto muito especial. Queremos que você seja nossa musa para uma série de retratos. A proposta me pegou de surpresa. Não sabia o que responder. Beatriz notou minha dúvida e acrescentou: é algo artístico, claro. Mas também é pessoal. Queremos capturar sua essência, essa força e mistério que você carrega. Miguel assentiu em silêncio, mas seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. Por fim, aceitei. Algo dentro de mim queria entender o que os levava a me pedir algo tão íntimo. A primeira sessão aconteceu no ateliê. Beatriz esteve presente o tempo todo, observando de canto com uma taça de vinho na mão. Miguel, por outro lado, estava completamente concentrado em seu trabalho. Ele me pediu que usasse vestido simples, algo que não distraísse a atenção do meu rosto. Escolhi branco de linho, que deixava meus ombros à mostra. Durante horas, Miguel trabalhou em silêncio, enquanto Beatriz comentava detalhes sobre a luz e a composição. Às vezes, suas palavras pareciam ser mais dirigidas a mim do que a ele. É curioso como certas pessoas entram em nossas vidas e mudam tudo com sua simples presença. Com o tempo, as sessões se tornaram mais frequentes, e eu me sentia cada vez mais confortável na companhia deles. No entanto,
não podia ignorar a sensação de que algo mais estava acontecendo. Miguel e Beatriz pareciam mais atentos a mim do que nunca. Em algumas ocasiões, seus olhares cruzados eram intensos, carregados de significado. Uma tarde, após uma sessão particularmente longa, Beatriz me convidou a ficar um pouco mais. Miguel sairá esta noite. Gostaria de mostrar algumas de nossas peças favoritas aqui em casa. Seu tom era casual, mas havia um brilho em seu olhar que eu nunca havia notado antes. Enquanto percorremos a casa, Beatriz falou sobre sua juventude, sobre como conheceu Miguel e os sacrifícios que fizeram para chegar onde estavam. Às vezes, sinto que perdemos algo pelo caminho, confessou, parando em frente a uma pintura de tons escuros. Mas existem coisas que podem nos devolver o que achávamos que estava perdido. Não soube o que responder. Sua sinceridade me comoveu, mas também me deixou desconcertada. Beatriz era uma mulher segura de si, mas naquele momento parecia vulnerável. Naquela noite, antes de ir embora, Beatriz se aproximou mais do que o habitual. Sua mão roçou a minha ao se despedir, e seu olhar ficou fixo no meu um segundo a mais do que o necessário. Senti um calor subir pelo meu pescoço, mas não disse nada. Saí da casa com o coração acelerado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Depois daquela noite, algo mudou. Sempre que nos víamos, sentia uma tensão silenciosa crescer entre nós três. Seus gestos e olhares eram mais carregados de significado, e eu não conseguia evitar me perguntar se tudo isso era apenas uma interpretação minha ou se eles estavam jogando um jogo no qual eu era a peça central. As sessões de pintura continuaram, mas agora tinham um ar diferente. Miguel trabalhava em silêncio, mas seus olhos buscavam os meus a cada pausa. Beatriz, sempre presente, falava menos e observava mais, como se medisse cada um dos meus movimentos. Sentia que o ateliê havia se transformado em um palco onde cada um de nós representava um papel que eu ainda não compreendia totalmente. Uma tarde, durante uma sessão particularmente longa, Beatriz se aproximou enquanto Miguel ajustava as cores em sua paleta. Ela sentou-se ao meu lado no sofá, perto demais para ser casual. Sofia, disse com suavidade, você já se sentiu presa entre o que quer e o que acha que é certo? Sua pergunta me desconcertou. Antes que eu pudesse responder, Miguel se virou para nós, seus olhos encontraram os meus por um instante e depois voltaram para os de Beatriz. Todos lidamos com isso, Beatriz, disse ele, mas seu tom não era casual. Havia algo em sua voz, uma espécie de advertência ou talvez cumplicidade. Naquela mesma noite, Beatriz insistiu em me levar para casa em seu carro. Durante o trajeto, falou sobre coisas triviais, a próxima exposição, os planos de renovar a galeria, mas seu tom era diferente. Quando estacionou em frente ao meu prédio, ficou em silêncio por um momento antes de falar, Sofia, não quero que interprete nada mal, mas às vezes sinto que encontramos algo especial em você. Algo que não queremos perder. Suas palavras ecoaram na minha cabeça muito tempo depois de sua despedida. O que ela quis dizer com especial? Era apenas uma apreciação do meu trabalho ou algo mais? Aquela noite foi difícil dormir, com 1000 perguntas girando na minha mente. Alguns dias depois, Miguel me pediu que ficasse após uma sessão para discutir detalhes de um novo projeto. Beatriz havia saído mais cedo, deixando-nos sozinhos no ateliê. O ambiente era diferente, mais íntimo. Miguel se aproximou enquanto eu organizava minhas coisas. Sofia, quero te agradecer pelo que está fazendo por nós. Não é só a sua beleza que inspira, é a sua presença. Você nos mudou. Suas palavras, ditas com calma, tinham um peso que eu não podia ignorar. Senti um nó no estômago. O que exatamente significava você nos mudou?
Pouco depois, Beatriz me convidou para um jantar em sua casa, desta vez com a desculpa de celebrar o progresso dos retratos. Tudo parecia normal no início, uma mesa perfeitamente decorada, uma comida deliciosa e uma conversa animada. Mas, conforme a noite avançava, percebi que a atmosfera mudou. Beatriz e Miguel trocavam olhares de um jeito que eu não entendia, e suas palavras pareciam esconder algo. Após o jantar, Beatriz me levou para a sala de estar, onde havia acendido uma lareira. Sentamo-nos no sofá enquanto Miguel servia vinho. Beatriz segurou minha mão e, com um sorriso suave, disse: Sofia, você é alguém especial para nós. Não sei como explicar, mas sinto que está destinada a estar aqui. Sua mão não soltava a minha, e, embora o gesto fosse gentil, havia algo em seu olhar que me inquietava. Miguel, em pé junto à lareira, nos observava em silêncio. O ar ficou carregado de uma tensão que eu nunca havia sentido antes. Naquela noite, ao voltar para casa, eu me sentia dividida. Havia algo profundamente atraente na proximidade de Beatriz e Miguel, mas eu sabia que isso estava levando tudo a um limite perigoso. Minha mente estava cheia de imagens de seus olhares, suas palavras, o calor de suas mãos. Sentia que estava sendo puxada para algo que não podia controlar. As visitas ao ateliê de Miguel e os jantares na casa de Beatriz e dele se tornaram mais frequentes. Cada momento compartilhado com eles parecia desfocar os limites entre o profissional, o pessoal e o proibido. Embora eu tentasse me convencer de que tudo continuava sendo inocente, sabia que algo havia mudado entre nós. Não eram apenas os olhares, as palavras ou os silêncios carregados. Era o espaço invisível que nos conectava, como se algo inevitável estivesse prestes a acontecer. Uma noite, Beatriz me convidou novamente para sua casa, dizendo que queria me mostrar os avanços dos retratos. Ao chegar, notei que o ambiente estava diferente. As luzes estavam mais baixas, a mesa decorada com velas, e uma música suave preenchia a sala. Miguel está terminando alguns detalhes no ateliê. Enquanto isso, podemos tomar uma taça de vinho, disse Beatriz, me oferecendo uma taça enquanto me dirigia um sorriso que parecia esconder algo mais. Sentamo-nos juntas no sofá, e Beatriz começou a falar sobre seus primeiros anos com Miguel. Havia ternura em sua voz, mas também uma melancolia inegável. Às vezes, o amor não desaparece, mas muda. Ele se transforma em algo diferente, algo que nem sempre sabemos como lidar, disse ela, fixando os olhos nos meus. De repente, sua mão pousou sobre a minha. Foi um gesto suave, mas seu olhar dizia muito mais. Meu coração disparou, mas, antes que eu pudesse reagir, Miguel entrou na sala. Sua presença preencheu o espaço, e Beatriz retirou sua mão com um sorriso tranquilo. Miguel se juntou a nós, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas ouvindo a música de fundo. Foi ele quem quebrou o silêncio. Sofia, Beatriz e eu temos pensado muito em como expressar o que você significa para nós. Não apenas como musa, mas como alguém que trouxe algo novo para nossas vidas. Suas palavras eram diretas, mas não agressivas. Beatriz assentiu, apoiando a mão em meu braço. É difícil explicar o que sentimos, mas queremos que saiba que você é importante para nós, de uma maneira que nunca esperávamos. A intensidade em seus olhares me deixou sem palavras. Podia sentir o peso do que estavam dizendo, mesmo que não o dissessem diretamente. Nas semanas seguintes, as sessões no ateliê tornaram-se mais íntimas. Miguel insistiu para que eu posasse com um vestido mais leve, que deixava meus ombros e parte das costas à mostra. Quero capturar sua essência, sua vulnerabilidade e sua força, dizia ele, mas eu sabia que havia algo mais por trás de suas palavras. Beatriz, por sua vez, começou a passar mais tempo nas sessões.
Sua presença era calorosa e envolvente, como se estivesse criando um espaço seguro entre nós três. Um dia, enquanto Miguel ajustava a luz, Beatriz se aproximou inesperadamente. Arrumou uma mecha do meu cabelo que caía sobre meu rosto, deixando seus dedos roçarem minha bochecha. Seus olhos encontraram os meus, e, por um momento, tudo pareceu parar. Naquela mesma tarde, quando a sessão terminou, Beatriz me convidou para jantar. Miguel aceitou com um sorriso, e nós três compartilhamos uma refeição que parecia um ritual de conexão. Após o jantar, Beatriz se levantou e acendeu a lareira. Acho que é hora de sermos sinceros, disse ela, enquanto Miguel se sentava ao meu lado. Miguel foi o primeiro a falar: Sofia, há algo que Beatriz e eu temos discutido há muito tempo. Sua chegada foi como um sopro de ar fresco em nossas vidas. Você nos fez sentir coisas que achávamos que estavam esquecidas. Beatriz segurou minha mão novamente, mas desta vez não a soltou. O que queremos dizer é que há um lugar para você em nossas vidas, se você também desejar. Suas palavras eram claras e não precisavam de explicações adicionais. Pude sentir o calor de suas mãos e a sinceridade em seus olhos. Minha mente estava cheia de dúvidas, mas meu corpo já havia respondido antes que eu pudesse processar tudo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um sorriso suave de Beatriz. Você não precisa decidir agora. Só queríamos que soubesse. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente repetia cada palavra, cada gesto. Eu havia cruzado um limite emocional com eles, mas agora o limite físico parecia mais próximo do que nunca. Não era apenas desejo, era uma conexão profunda, uma intimidade que nunca havia experimentado antes. Eu sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas algo dentro de mim não queria parar. As sessões continuaram, mas já nada era igual. Entre nós, formou-se um vínculo que transcendia qualquer definição. Cada olhar de Miguel e cada gesto de Beatriz reafirmavam algo que agora compartilhávamos os três. No entanto, esse vínculo também trouxe consigo um peso emocional que começava a ser mais do que eu podia suportar. Uma tarde, enquanto estávamos no ateliê, Beatriz parecia mais distante do que o habitual. Seus olhos evitavam os meus, e suas palavras eram curtas. Miguel percebeu sua atitude, mas não disse nada. Quando Beatriz saiu mais cedo do que de costume, Miguel suspirou e deixou o pincel sobre a mesa. Isso não pode durar para sempre, disse ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para mim. Meu peito apertou. Eu sabia que ele tinha razão, mas ouvir essas palavras tornava tudo mais real. Miguel se aproximou e segurou minha mão. O que compartilhamos é único, Sofia. Mas, às vezes, as coisas que mais queremos são as que não podemos manter. Naquela noite, Beatriz me ligou. Sua voz estava calma, mas eu podia sentir o peso de suas emoções. Sofia, precisamos conversar, disse ela. Ao chegar à sua casa, fui recebida com um sorriso fraco. Sentamo-nos juntas na sala, e por um momento, ambas permanecemos em silêncio. Finalmente, Beatriz falou: Miguel e eu te amamos, mas também sabemos que isso não é sustentável. Nossa relação está mudando, e não quero que nada disso acabe nos machucando. Suas palavras eram sinceras, mas dolorosas. Eu sabia que ela estava certa, mas não podia evitar a sensação de estar perdendo algo importante. No dia seguinte, Miguel me pediu que o acompanhasse ao ateliê uma última vez. Ele queria terminar um retrato que havia começado semanas atrás. Sentei-me em frente a ele, e, durante horas, ele trabalhou em silêncio. Suas pinceladas eram firmes e decididas, como se cada uma fosse uma despedida. Quando finalmente terminou, ficou olhando para o quadro por um momento antes de falar: Este é o mais próximo que chegarei de capturar você por completo, disse ele,
com uma tristeza nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Beatriz chegou logo depois. Ela se juntou a nós no ateliê, e os três contemplamos o retrato em silêncio. Era uma obra magnífica, cheia de emoções e nuances que apenas alguém profundamente conectado ao seu sujeito poderia criar. Foi naquele momento que percebi que precisava partir. Naquela noite, escrevi uma mensagem para eles: obrigada por tudo o que me deram. Vocês me fizeram sentir coisas que eu nunca imaginei possíveis, mas acho que chegou a hora de seguir meu caminho. Sempre serei grata por tê-los conhecido. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e deixei Porto. Enquanto o trem saía da estação, senti uma mistura de alívio e tristeza. Deixei para trás algo belo, mas também algo que sabia que nunca poderia durar. Meses depois, vi uma foto de uma exposição na galeria. Um dos quadros era o retrato que Miguel havia pintado de mim. Na legenda lia-se: um reflexo de algo que sempre permanecerá no coração, mesmo que não esteja mais presente. Sorri, com lágrimas nos olhos. Sabia que aquela etapa da minha vida havia terminado, mas também sabia que sempre faria parte de mim. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.